dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Constância, sou uma adicta limpa em recuperação há 39 anos, 4 meses e alguns dias. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Gostaria. Meu nome é Ciro, sou um adicto em recuperação. Só por hoje me conto limpo há 13 anos, 5 meses e alguns dias. Maravilha, obrigada, Ciro. Pode ler a meditação de hoje, 14 de setembro. Segredos são reservas. 14 de setembro, segredos são reservas. É-nos mostrado que temos que ser honestos ou usaremos novamente. Só por hoje eu quero o tipo de recuperação que vem da total rendição ao programa. Hoje eu vou falar com meu padrinho ou madrinha e revelar meus segredos, grandes ou pequenos. Obrigada, Ciro. Então, eu quero lembrar a todos que nós aqui não falamos em nome de Narcóticos Anônimos, mas sim da experiência pessoal do companheiro em cima da meditação diária. Gostaria, Ciro, de trazer alguma reflexão ou sua experiência sobre o tema? A palavra é sua. Gostaria sim. Meu nome é Ciro, sou um adicto em recuperação. Esse é um tema bem importante. Eu vejo que ao longo do tempo, dos anos, a recuperação vai andando e é um tema que ele vai se modificando. Quando eu cheguei em NA, um total desespero, não conseguindo ficar, minha vida foi reduzida ao nível animal. Usava para viver, vivia para usar, obter drogas, usar drogas e arrumar meios e maneiras de conseguir mais. E tudo que foi me falado que eu deveria fazer para ficar limpo, eu comecei a fazer. E uma das questões era os princípios espirituais, em especial honestidade, mente aberta e boa vontade. Então eu deveria ser honesto. Então eu tentava ao máximo ali no grupo, não era uma reserva assim que, por questão de sobrevivência, né? Eu não poderia ter aquela reserva. Então eu sempre peguei o hábito de falar, de partilhar. E aí, com o tempo, eu fui tendo algumas experiências. Uma delas foi que algumas situações da minha vida, ela envolviam terceiros. Envolvia esposa, envolvia ente querido, envolvia amigo, irmão. E em algum tipo de conteúdo, quando havia uma exposição a esses terceiros, eu fui vendo que eu poderia utilizar a ferramenta do apadrinhamento para falar. Então, no grupo, eu focava muito no sentimento e várias outras situações, porque aquelas pessoas que estão nas reuniões, elas precisam me conhecer. Algum momento elas vão precisar me conhecer. Então, eu compartilhava as experiências ali e quando envolvia terceiro, eu colocava o sentimento mais da situação, sem trazer uma exposição. E aí, com o meu padrinho, eu poderia já ter uma certa liberdade de falar mais. E passado o tempo, a gente começa a crescer em recuperação e começa a ser reconhecido ali no grupo, ser reconhecido ali com os outros grupos de um comitê e começa a ficar um pouco mais conhecido. Aí que tem um grande problema. A nossa literatura, ela tem uma meditação que ela fala de um peixão num pequeno aquário. Então chega no momento que a gente começa, né? Eu, no caso, comecei às vezes me sentir melhor do que uma ou outra pessoa, me tornar um figurão, né? Vamos pôr assim, entre aspas. E aí, muitas vezes, eu queria me preservar a minha imagem, tudo isso na loucura ali na minha cabeça, e às vezes eu media muito o que eu ia falar, então eu queria manter uma reputação numa Irmandade Anônima. Chega a parecer uma piada, mas era o que acontecia. E então muitas vezes eu deixava, e aí eu comecei a acumular pequenos segredos, como fala ali no texto. E esses pequenos segredos eles vão corroendo. E aí isso aí eu vou alimentando os meus defeitos de caráter. Porque a razão do meu sofrimento, minha dor, segundo nossa literatura, não é nem o uso de droga, são os meus defeitos de caráter. Quando eu vou acumulando e não sendo honesto, eu não vou me tratando, né? Não vou entrando num processo de recuperação, que é o objetivo do programa. É como se fosse uma panela de pressão, cheia de carne podre ali, e eu não estou liberando a pressão, né? Eu não estou fazendo ali uma reforma interna, que é a proposta do programa. A aparência estava boa, né? Mas se pegasse o sol ali, a luz, né, da exposição, com certeza o cheiro não era bom. Então
Isso é uma questão que aconteceu comigo, eu vejo acontecer com vários companheiros, e em um determinado momento é necessário um despertar de entender que a nossa irmandade ela deve ser livre de julgamento. A verdade é que ninguém tem envergadura moral para julgar o outro, e tudo isso eram coisas que eu criava na minha cabeça. Com o tempo, com a ajuda dos companheiros, eu vim a entender que é muito melhor eu expor a verdade. Eu não preciso limpar minha barra, né? É lógico que eu não vou prejudicar outras pessoas, não vou trazer uma exposição muito grande, mas aí eu preciso estar sempre utilizando as ferramentas. E aí eu venho utilizando, porque a recaída ela é uma reserva que eu vou guardando ali e que com certeza pode me levar à estaca zero. Eu ter essa reserva, qualquer tipo de reserva, na verdade. E o segredo que eu vou guardando, seja ele grande ou pequeno, ele é uma reserva. E eu vejo também que, como tudo na recuperação, é muita questão de hábito. Eu gosto muito de um texto que fala, às vezes nos cansamos mentalmente de repetir as novas ideias. E nos cansamos fisicamente de repetir as mesmas ações. Mas sabemos que se não repetirmos, certamente voltaremos à estaca zero ou ao uso. Isso aí está escrito no IP Recuperação e Recaída. No texto básico também, né? No texto da recuperação e recaída. Então é um texto assim que martela muito na minha cabeça, que eu preciso estar sempre repetindo as mesmas coisas, eu preciso estar sempre expondo a verdade, trazendo à luz os segredos, alguma situação assim que me pega, porque senão eu vou estar ali tratando o cara errado, eu vou estar alimentando um personagem por, às vezes, busca de aprovação, agradar as pessoas, ou manter uma falsa imagem, né, livrar a minha barra. E o que está em jogo é a minha vida. Então, estou num programa de recuperação para me recuperar. Se eu não trazer à tona essas situações, seja com meu padrinho ou seja na reunião, eu acho muito importante trazer isso na reunião. Porque a reunião, aqui onde eu moro tem reunião toda hora. E eu sou um companheiro com uma frequência regular nas reuniões. Eu preciso me questionar, será que eu tô aqui só para estar com nome em ata? Teve uma época também no serviço que eu ia lá, eu era tesoureiro do grupo, por exemplo. Eu ia lá para ficar contando envelope, ou ia lá para divulgar um evento, eu ia lá com outras intenções que não tinha relação com a minha recuperação diária. O programa ele vai me colocando no meu real tamanho e que, de fato, assim, eu não preciso ter vergonha, não preciso criar uma falsa imagem. Eu preciso tratar o cara certo e para isso vocês vão ter que me conhecer. Segredos, assim, eu procuro sempre não alimentar. Eu de bate-pronto, eu sempre tenho alguém que eu vou contar assim de imediato. Isso é um hábito, é uma ferramenta que eu desenvolvi. Na maioria das vezes é meu padrinho, mas já teve momentos que foi outros companheiros. Situações ali que me deixariam com vergonha, né? Situações que moralmente assim não é aceita. Por isso até que fala, se tiver dificuldade com a palavra moral, que seja positivo e negativo. Então várias situações negativas, elas acontecem regularmente na minha vida. Recuperação, eu não fiquei um cara fantástico, vou tendo várias dificuldades e é sempre bom eu poder compartilhar e errar novos erros, né? Muitas situações assim eu venho aprendendo, depois eu vou cometendo erros, mas de preferência que eles sejam diferentes, que não sejam insanidade de repetir os mesmos erros. Então eu preciso aproveitar essa ferramenta. A maior abordagem de NA recuperação é a crença no valor terapêutico de um adicto ajudando o outro. E para isso eu preciso estar sempre expondo os meus segredos. Mas é isso, agradecer aí ao serviço de comunicação, de relações públicas, né? Muito importante para a NA, muito importante para a minha vida poder estar escutando, estar falando, mais uma ferramenta que eu posso ter e utilizar aí no meu cotidiano. Muito obrigado. Obrigada a você, Ciro. Então, viver a verdade é uma grande liberdade, é um processo. Muito obrigada por ter vindo. E vocês que nos escutaram, para ler a meditação completa, visite o nosso site, na.org.br. Amanhã tem mais e lembrem-se, a nossa jornada continua. Só por hoje.